Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos falar: o escolhido não tem escolha. Eu sou escolhido, pessoal, e você que está me assistindo. O escolhido ele não tem escolha. O escolhido ele vai cumprir o seu chamado. Existem dois caminhos de você cumprir o seu chamado. É pela dor ou pelo amor. Eu falo sempre para Deus: Senhor, abre os meus olhos para mim entender e fazer com amor aquilo que o Senhor quer para mim. Por quê? Porque eu morro, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de demônio, não tenho medo de nada na minha vida. Eu estou sempre repreendendo o medo, porque você não pode ter medo, correto? Então assim, mas da mão de Deus eu tenho, né? Porque essa é dolorosa, essa é tremenda. Então assim, para você aí que tem um chamado, que é escolhido e tá correndo, porque pessoal, existem pessoas que não tá na presença de Deus, que tem um chamado que vai vir uma hora ou outra, e também tem pessoas que tá dentro da igreja, que conhece a palavra, que tem chamados e que corre do chamado, entendeu? Por quê? Porque quando você vive o chamado, você morre para si e para você viver o chamado, né? Para você fazer aquilo que Deus, né, te determinou. Porque assim, nós que somos escolhidos, nós já fomos escolhidos no ventre, antes mesmo do ventre da nossa mãe. Antes de nós nascer, já tem todo ali o roteiro na qual iremos percorrer. O porquê que nós viemos, para quê. Algumas pessoas já sabem dos seus chamados, as pessoas vivem sem saber ainda. Até aí tudo bem, né? Porque Deus perdoa. Deus perdoa tudo, né? Mas eu tô falando assim, quando você vive sem maldade, sem entender ali, sem conhecer, aí tá mais tranquilo, porque Deus depois ele faz e tá tudo certo. Mas quando você vive sabendo da palavra e você tá sabendo que o peso é maior, então eu tenho medo sobre isso, porque é árduo e caro o preço a se pagar quando vivemos desobediência, tendo noção do que já estamos fazendo, né? Tendo sabedoria e entendimento daquilo, tendo entendimento, né? Daquilo, no caso. Que não é sabedoria, que se fosse sabedoria nós estávamos fazendo. Enfim, então assim, o chamado, ele vai se cumprir. Se você é escolhido, você vai viver o chamado. Então assim, se você continuar correndo, você vai vir. Igual eu falei, existem dois meios, que é o amor e pela dor. Se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. E pela dor é complicado, é dolorido, é árduo. O processo é longo pela dor. Então, pessoal, entenda. Se você é um escolhido, se você tem um chamado, como eu falei, tem pessoas dentro da igreja que sabem o seu chamado, mas corre, que não quer. Porque não é fácil viver o chamado, tá, pessoal? Não é fácil. O chamado, ele exige muita disciplina, ele exige amor, ele exige perseverança, ele exige cuidado, ele exige muitas vezes sua vida, seu casamento, sua vida financeira, o lugar onde você mora, a sua família. Tem vezes que Deus te separa da sua família, tem vezes que Deus te tira de lugares na qual você viveu por muito ano que você ama. Tem vezes que o chamado, enfim, Deus tira para depois dar. É muitas formas do chamado e todos eles não é fácil. Então assim, o chamado você precisa morrer para si, para que você viva o chamado. Então, não é fácil. Então por isso que muitas pessoas correm, mas enfim, pode correr, que uma hora você vai ser alcançado. E aí, o preço vai ser pago, ainda se brincar 2, 3 vezes mais do que fosse pelo amor, né? Confiar em Deus e entregar aí. Quando Deus escolhe alguém, ele não pede permissão. Ele separa, ele chama, ele marca. O escolhido até tenta fugir. Até tenta, ele até foge por um tempo. Mas a voz de Deus o alcança. Porque o chamado não é sobre conforto, como eu expliquei, não é fácil, é sobre propósito. Mas também o chamado não é só dor, não é, né? Existe o tempo da bonança, mas você passa, porque Deus, ele nos faz de testemunho, né? Ele nos prepara, Deus não dá nada para nós fácil, ou tipo, só dá. Ele te
toda vez ele te dá um processo. Aí, porque quando você tiver aquilo, você vai saber por que você tem e você vai saber cuidar, entendeu? Acabei de falar aquele que vem fácil, vai fácil? Então, com Deus é diferente. Tudo tem um propósito, tudo tem um caminho árduo para percorrer. Aí, quando você passa pela essa provinha, é tipo quando a gente vai para a escola, que estudamos e no final do semestre ali, do bimestre, temos aquela prova. É isso. Primeiro, Deus nos prepara, aí depois tem a provinha para ver se você entendeu, aí que vem, né? Aquilo que, enfim, que é para ser. O escolhido não vive o que quer, né? Vive o que precisa ser vivido para cumprir o que foi escrito no céu, entendeu? Por isso que eu falei, não é fácil, né? Você se olha e você fala, nossa, ele pode, eu não posso. Nossa, a pessoa faz, eu não, sabe? Gente, cada pessoa tem o seu chamado, cada pessoa é diferente. Eu já vi muitas pessoas muito ricas que não buscam o Senhor e pessoas que não têm muitas condições e que é realmente um filho de Deus que realmente busca o Senhor verdadeiramente. Mas ali é um chamado. Tem um porquê por trás daquilo, que é só com Deus. E Deus dá para quem Ele quer. Então, assim, tem muitas coisas que a gente se questiona quando a gente está vivendo o nosso chamado. Meu Deus, por que eu não posso? Se eu estou fazendo tudo certo, e fulano pode. Mas é o seu chamado. Então, assim, cada pessoa tem o seu chamado. E também tem coisas que você pode que outras pessoas não podem. E faz parte do processo. Então, assim, não devemos só seguir com obediência, sabe? Pessoal, muitas vezes queremos entender, e não é sobre entender, né? O chamado é só sobre cumprir, confiar em Deus, entregar para Ele, ponto. Quem sabe é Ele. E é isso. Enquanto muitos escolhem caminhos fáceis, o escolhido caminha por veredas estreitas. Sim. O chamado, ele te limita, não é em todo lugar que você pode estar, não é com todo mundo que você pode estar, não é fazer tudo o que você quer. O chamado, ele é estreito, ele te limita, você não é uma pessoa comum, entendeu? Precisa dali ter exemplo, sabe? Infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, não é por castigo, entendeu? Mas porque você carrega algo grande demais. Através da sua vida, Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida. E também pelo plano que é o principal, que é a salvação, né? Então, assim, se você quiser ser salvo, pessoal, tem que viver nesse caminho estreito. É para algo futuramente, é para uma outra dimensão, uma outra vida. Então, assim, quem vive tudo o que quer hoje, não vai viver o tempo da glória, não vai viver a salvação, porque, tipo assim, de nada faz sentido nessa terra se não fomos salvos, pessoal, não faz sentido. Então, eu acredito na salvação, eu busco a salvação. Em nome de Jesus, eu vou ser salvo. Então, é isso. É sobre renúncias. Nós precisamos renunciar para viver os propósitos de Deus. Ser escolhido é carregar peso espiritual. É perder para ganhar depois. É perder para ganhar depois, entendeu? A gente acha que está perdendo, mas não estamos, né? Aparentemente estamos, mas não estamos. É chorar em secreto e permanecer firme em público. Pessoal, a vida do escolhido não é fácil. Só eu e Deus sabem o meu secreto. E de muitas pessoas. Eu falo eu porque estou aqui dando o meu exemplo, contando a minha experiência. Mas só quem é escolhido sabe as dores, as batalhas espirituais, o tempo da renúncia, você dizer não para o seu eu, para que Deus trabalhe, para que quando Deus está trabalhando, porque assim, tem momentos que Deus trabalha que não é fácil e que você não vê uma porta, você não vê uma nuvem se mexendo, você não vê um cenário e você tem que confiar. Então, hoje é mais tranquilo para mim, mas já foi muito difícil antes, né? É mais quando a gente está iniciando na fé ou quando a gente não vive da fé. Eu tenho contatos com pessoas que não vivem, que não têm esse mesmo entendimento hoje que eu tenho da palavra. Então eu fico vendo elas sofrendo, batalhando, se mordendo, com medo, preocupado. E eu fico assim com dó, porque eu confio tanto em Deus que eu não fico mais assim, sabe? Óbvio que todo mundo tem aflições, todo mundo tem, mas não é mais como antes, como a maioria das pessoas tem. Gente, eu confio em Deus, eu sei que tudo é permissão dele, então assim, eu não tenho medo de escassez, eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo de ficar só, eu não tenho medo de solidão, eu não tenho medo, o que eu tenho medo é que eu peço pra Deus, Senhor, você pode tirar tudo, só não me tira a tua presença, esse é o meu medo, ponto.
Do resto, não tem, e não tem, nem deve ter medo de nada. Eu falo assim, o medo, entre aspas, né? Mas ele é a única coisa que eu temo, que eu busco todo dia para que isso não aconteça. Mas o resto, eu não tenho, eu entrego tudo na mão de Deus, sabe? Óbvio que eu tento obedecer o máximo, eu consulto Deus em tudo, para que eu viva ali debaixo da graça, para que eu viva correto, para que eu não venha, né, viver, para que eu não venha viver nesses estágios, sabe? Porque não é fácil você passar noites em claro, com ansiedade, Satanás ali te setando, e você não saber como que vai comer no outro dia, não vai saber como vai pagar aquela conta, não saber como que, enfim, vai receber um diagnóstico. Existem diversas formas, ou briga no casamento, ou separação. Então, assim, hoje eu entrego tudo para Deus e eu falo, Senhor, que seja feita a tua vontade. É isso que o Senhor quer? Pode fazer. O Senhor tá nisso, porque eu falo para Deus, quando eu não aceito, tá, pessoal? Ah, briga no casamento. Tá falando em separação. Eu falo, Senhor, é o Senhor que quer que separe? Porque se for do Senhor, amém. Mas se for do Satanás separando, eu não aceito. Senhor, tô passando por uma prova. Essa prova é o Satanás me setando, é o Satanás agindo na minha vida porque eu não aceito. Agora é a prova do Senhor, amém. Estou aqui e continuarei nela. Sabe? Entender quando é Deus e quando não é de Deus. Porque tem vezes que o demônio ele entra na sua vida e ele começa a fazer estrago. Porque você deu brecha, porque você está vivendo de desobediência. Então, eu sempre busco saber, Senhor, é o Senhor que está fazendo, porque também tem tempo que você está fazendo tudo correto, buscando o Senhor, obedecendo, campanha de jejum, tudo bonitinho. E você passa por provas, que é Deus ali, né? É um processo do Senhor. E então estou sempre lhe perguntando para Deus. Porque se for de Deus, amém, glória a Deus, vamos seguir percorrendo. Se não for de Deus, você tem que quebrar aquilo, né? Repreender, tirar ele ali da sua vida, da sua casa, enfim. Nem todos entendem, nem todos permanecem. Mas quem é escolhido não consegue fugir da voz de Deus. Então, assim, foge, né? Foge por um tempo, uma hora é encontrado. Porque quando Deus escolhe, Ele sustenta, Ele guarda, Ele cumpre, né? E eu tenho fé que eu irei cumprir, e você também, né? Aquilo que Deus escreveu, desenhou para nós. Porque é o que vale a pena, né, pessoal? Então é sobre isso. O escolhido não tem escolha. Se você está correndo, pare, reflita, converse com o Senhor e vá para os pés dele, porque uma hora ele vai te encontrar, uma hora você não vai conseguir correr. E aí é tremendo, porque você vive pela dor, não é fácil, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica com Deus. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe todo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Conta suas experiências nos comentários. Eu amo ouvir, eu amo trocar. Então, assim, muito obrigada. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!